Oi pessoal, então nós estamos aqui na nossa aula 16 para o sexto ano A na matéria de História. Aula 16 para o sexto ano A na matéria de História. E nós estamos continuando aqui o nosso módulo 9, uma viagem pela América, Aztecas, Maias e Incas, certo? Então a gente está falando sobre esses três principais grupos de destaque que contribuíram grandemente para a nossa formação cultural da América Espanhola. Então vamos lá. América dos Aztecas, Maias e Incas. A gente vai da página 148 até a 153, certo? Vamos conhecer a história de povos que originalmente habitaram a América e constituíram civilizações organizadas hierarquicamente. Podemos identificar semelhanças e particularidades entre eles, elementos que se perderam, mas também traços e heranças culturais que ainda permanecem. Diferentemente do que a gente entende da cultura do nosso indígena da América Portuguesa, do indígena que habitava a região de hoje é o Brasil, os grupos indígenas que habitavam a região de hoje é a América Espanhola, eles acabaram não se perdendo ao longo da história, tá? É diferente dos nossos indígenas, onde a própria história deles se perde ao longo da nossa história, e muitas vezes ela foi literalmente apagada, né? Ela não foi nem esquecida, ela foi apagada, ela foi discriminada. Aqui nos grupos maias, astecas e incas, essa história ela foi totalmente o sentido oposto, ela foi conservada, tá? Ela foi parcialmente reconhecida e valorizada, certo? Então, a cultura desses grupos aqui, elas não foram vistas como algo a ser desvalorizado, mas algo que poderia contribuir para a formação das sociedades locais, para a formação dos grupos locais, certo? Então a gente vai começar falando dos maias, certo? Então os maias, eles eram organizados predominantemente em cidades independentes, com tradições comuns e proximidades culturais. Os maias estabeleceram relações de rivalidade, de aliança, muitas vezes com a supremacia de uma cidade sobre as demais. Quando a gente fala sobre essa determinação aqui, vamos entender que o maia, o inca e o asteca não eram os únicos povos indígenas da América Espanhola. Muitas vezes a gente cai nessa ilusão de que, nossa, na América Espanhola só tinham três povos, maia, asteca e inca. Não, pelo contrário. Existia uma infinidade de grupos indígenas. A grande questão é, os maias e os astecas e os incas, eles vão dominar os outros grupos. Eles vão fazer vão praticar a dominação sobre os outros grupos, vão literalmente dominar os outros grupos. Daí o seu reconhecimento, daí a sua importância, daí a sua permanência ao longo da história, certo? Então os nossos maias, eles viviam em cidades independentes. Nos arredores das cidades ficavam moradias e os essenciais reservatórios de água para minimizar a escassez dos recursos da região. Esses reservatórios, que podiam ser feitos nos buracos de pedreiras, captavam água das chuvas que eram distribuídas em períodos de escassez. Vamos entender o seguinte: nós estamos falando de uma sociedade, no caso dos maias, que são anteriores a 800 a.C. Numa continha simples, se os portugueses chegaram aqui em 1500 e os maias já eram anteriores a 800 a.C., quando os portugueses chegaram, quando os europeus aqui, vamos colocar
Quando os europeus chegaram aqui, por exemplo, em 1492, os maias já tinham muito mais de 2.000 anos de história. Só para vocês terem noção da história desses grupos. Então os maias já tinham mais de 2.000 anos de história. Para ampliar as áreas de cultivo agrícola, eles construíam terraços, canais de irrigação e sistemas de drenagem, praticavam agricultura intensiva de espécies variadas. A produção era destinada à subsistência, ao comércio e ao pagamento de tributos. Então nós estamos falando não de uma tribo indígena como a gente reconhece as tribos brasileiras que viviam na subsistência familiar. Mas nós estamos falando de sociedades indígenas que viviam em uma sociedade urbanizada complexa. Ou seja, num grupo que já praticava relações comerciais, que interagiam comercialmente entre si. Não é um índio que anda pelado, que canta ao redor da fogueira e que caça. Nós estamos falando de um índio que vive em uma cidade, que interage economicamente com outras pessoas e que tem tecnologias particulares ao seu grupo, certo? No caso dos maias eles vão fazer a domesticação de 2 animais específicos, que é o peru e as abelhas. E aí, os maias, eles desenvolveram já uma escrita. Então, como suporte para escrita, os maias usavam murais de paredes, monumentos de pedra, estelas, ou seja, placas de pedra, madeira ou louça, utensílios como vasos e livros feitos de papel de casca de árvore. Os registros maias incluíam dados sobre os governos e seus familiares, guerras e cerimônias religiosas. No bimestre passado, nós falávamos que toda evolução humana é resultado de uma necessidade, certo? Toda evolução humana é resultado de uma necessidade. Então, quando a gente fala sobre essa necessidade, a escrita aqui para os maias foi desenvolvida porque houve essa necessidade, porque eles sentiram a necessidade deste desenvolvimento, eles sentiram a necessidade desse registro. O fascínio em relação aos astros se manifestou na construção de observatórios e resultou em conhecimento de astronomia que orientavam a elaboração do calendário, como o calendário solar, da imagem abaixo, no caso vocês verão na página 150, representa 365 dias e influenciavam a agricultura. Vamos lembrar o seguinte, nós estamos falando de uma sociedade que existia na América, que foi descoberta pelo mundo europeu, pelo mundo, né? Somente em 1500 da nossa era. E já nesse momento, nesse período muito antes da era cristã, já faziam a contagem de um ano em 365 dias. Para vocês terem noção, os maias, eles tinham um conhecimento em astronomia que os europeus não tinham. Eles tinham percepções sobre astronomia que os europeus não tinham. Então imagina a capacidade de desenvolvimento desse povo, a capacidade de desenvolvimento desse grupo, certo? E aí nós tínhamos a pirâmide social, ou seja, uma sociedade estamental, dividida em classes. Então, acima, no topo da pirâmide, eu tenho o soberano, depois a corte, formada por guerreiros, sacerdotes e funcionários da administração, depois os nobres, abaixo artesãos, mercadores e camponeses, e na base da pirâmide, escravizados,
que eram prisioneiros de guerra ou escravizados por dívida, tá? Aqui, lembrando que o meu escravo, ele não é negro, ele não é africano. O meu escravo eram pessoas do meu grupo, tá? Pessoas do meu grupo que, devido a um conflito militar ou devido ao não pagamento de uma dívida, se tornavam meus escravos, certo? Os maias, eles são politeístas, assim como os astecas. No vídeo anterior, vocês já me ouviram falando um pouquinho aqui dos astecas, mas vamos pontuar aqui algumas questões. Então, os astecas, eles têm uma formação muito mais recente que os maias, tá? Porque os astecas, eles eram, na verdade, um grupo nômade que se sedentarizam na região do atual México, certo? Então, eles eram um grupo indígena nômade que vinha. Então, eles eram um grupo politeísta nômade que estavam caminhando, descendo o continente americano. Então eles saíram lá do norte, do extremo norte do continente americano. Eles estão descendo o continente à procura de uma profecia, e essa profecia, ela acontece na região onde hoje é o México. E eles lá fundam uma cidade chamada de Tenochtitlán, que era a capital do Império Azteca, certo? Então, as cidades astecas, elas destacavam-se por sua impressionante estrutura urbana e pelas edificações monumentais, com templos, palácios, praças de mercado, aquedutos, diques e ruas pavimentadas. Existe uma comparação dizendo que Tenochtitlán, ela era superior, tanto em tamanho como em população, ela era superior às principais capitais europeias. Não existia na Europa uma capital tão grande e numerosa em número de pessoas como Tenochtitlán. Os astecas desenvolveram uma escrita pictográfica que usava figuras de animais e seres humanos e elementos da natureza. Eles também tinham o conhecimento da astronomia e elaboraram um calendário que refletia uma organização temporal, que orientava o desenvolvimento de atividades individuais e coletivas. Nós tínhamos o calendário solar e o calendário sagrado, certo? O calendário solar dividido em 365 dias e o calendário sagrado dividido em 260 dias. A prática agrícola dos nossos astecas, eles praticavam um estilo agrícola chamado de chinampas. As chinampas eram ilhas de cultivo, certo? Então eles praticavam o que a gente chama de ilhas de cultivo. Um dos principais produtos aqui dos povos pré-colombianos, dos astecas, maias e incas, que eles produziam era o milho. O milho, então, é um grão nativo da América, que os europeus vão se apaixonar, certo? Logo após a descoberta do continente americano, a produção do milho se espalha rapidamente pelo mundo, certo? Os astecas então faziam a sua produção agrícola por meio de ilhas de cultivo. Eles desenvolveram o artesanato em couro, a tecelagem,
o trabalho da metalurgia, ou seja, com ouro e prata, e o trabalho com pedras preciosas. O comércio era uma prática cotidiana e possibilitava o intercâmbio entre as regiões do império. Lembrando, assim como os maias, os astecas, eles não são a única civilização dessa região, mas eles são a civilização de maior poder. Essa é a grande questão aqui. Os astecas da sua região, eles são a civilização de maior poder, certo? Os sacerdotes, eles dirigiam os cultos aos deuses, que para os astecas tinham influência e eram responsáveis pela preservação da vida e do mundo. Por isso davam muita importância a oferendas, sacrifícios, cerimônias e festivais religiosos e a construção dos templos. As mulheres cuidavam dos filhos, da alimentação e da tecelagem. À medida que os governantes passavam a ampliar a cobrança de impostos, os tecidos produzidos por elas eram usados como pagamento. Algumas desempenhavam funções religiosas, comerciais e serviços como de curandeiras e parteiras. Essa sociedade, assim como a sociedade maia, ela também é dividida em classes, tá? Então nós também temos uma pirâmide social asteca. Acima de tudo temos o imperador, depois a nobreza, os sacerdotes e os chefes militares, depois os comerciantes, depois os artesãos e os camponeses, e na base da pirâmide nós temos os nossos escravizados, certo? Então, entender que essas duas civilizações aqui, os maias e os astecas, são civilizações de grande importância até hoje para a cultura dessa América pré-colombiana, certo? Então até hoje são civilizações de grande destaque para a cultura pré-colombiana, que influenciaram essa cultura regional de uma maneira ou de outra, mas que contribuíram para a organização que nós conhecemos hoje. Muito do que nós conhecemos hoje sobre essa cultura, ela é influência, ela é base das civilizações astecas e incas. Lembra que no último vídeo eu citei para vocês essa simbologia religiosa asteca, que até hoje está presente no México, está registrada na bandeira do México. O símbolo central da bandeira do México é um símbolo asteca, certo? Para a gente entender a importância e o valor dessas civilizações, certo, pessoal? Para a atividade, vai ficar a atividade 2 da página 154. A atividade 2 da página 154. Façam a atividade e me enviem pelo aplicativo Vindimo. Certo, pessoal? Tchau, até o próximo vídeo. Lembrando, atividade 2 da 154. Tchau, até o próximo vídeo.